separar os casais, tio. Nós vamos separar os casais. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Piquete Gauderes da Saúde, nesta nossa apresentação do projeto cultural a ser realizado nesse 11 de setembro, uma data importante, a qual celebramos 189 anos da proclamação da República Rio-Grandense. É uma data magna, importante, dentro desse contexto cultural do Rio Grande do Sul, a qual o Piquete Gauderes da Saúde foi, então, brindado a apresentar o seu projeto a partir das 19 horas e assim iniciamos, então, a nossa apresentação. O projeto do Piquete Gauderes da Saúde está sendo gravado em forma de vídeo documentário para uma publicação nas mídias sociais e canais de relacionamento da nossa entidade, com o objetivo de ampliar o alcance e abrangência da nossa história, cultura e vivência. Então, eu sou o Márcio Barros, juntamente com a Paloma, nós estaremos conduzindo então esse trabalho nesta noite de hoje. Festejos Farroupilhas 2025, abrimos essa apresentação falando sobre o tema dos Festejos Farroupilhas 2025, que foi escolhido pela Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas após ser apresentado pela Fundação Cultural Gaúcha, o MTG, a partir da proposta elaborada por Márcia Borges e Irã Pereira. O tema é Ondas Curtas para uma História Longa, o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa, numa forma de realmente valorizar, né, as pessoas que estão por detrás de toda essa programação e preocupação com relação a esses temas culturais tão importantes, tão relevantes, para que a gente possa vir até o Parque da Harmonia e fazer essas apresentações nas entidades sociais. A escolha, então, é motivada pela compreensão de que Darcy Fagundes marcou a história da comunicação gaúcha e de como nossa cultura foi lançada à grande mídia, contribuindo para a popularização e valorização dos aspectos regionais e identitários do povo gaúcho. A identidade visual, né, e conceitual dos Festejos Farroupilhas 2025, então, presta essa homenagem a um dos grandes marcos da cultura gaúcha e o centenário de nascimento de Darcy Fagundes, comunicador, ator e símbolo da cultura regional, e os 70 anos do programa de rádio Grande Rodeio Coringa, que marcou gerações e até hoje preserva e difunde as tradições do Rio Grande do Sul por meio das ondas do rádio, e aqui a arte desenvolvida pela designer Liliane Pepe. Para dar início ao nosso projeto cultural, vamos sintonizar na linha do tempo e viajar para o passado, escutando o sinal que marcava que a comunicação estava entrando em nossas vidas e nesse momento é hora de ligar o homem do campo com a cidade. Pode botar. Que era justamente esse chiado, né, que faz com que a gente volte ao tempo, né, como a Paloma destacou, sintonizando essa linha do tempo, né, como se nós estivéssemos, vamos imaginar, lá na nossa infância, né, esse contato com esse rádio, e por causalidade e por felicidade, procurando algumas fotos de alguns rádios antigos, a gente localizou justamente o que estava na foto. É uma busca aí que fez com que a gente percorresse o interior do estado, porque não localizamos aqui, e conseguimos localizar então essa preciosidade que a gente traz para as pessoas, que se a gente hoje colocar o celular do lado, talvez, e entregar para as crianças, talvez elas nem sabem como sintonizar o rádio, né? Que dirá, enfim, capaz de chegarem no rádio aqui e passar o dedinho, né? Para poder, que hoje é tão normal, né? As tecnologias, né? O controle, exato. Não, eles vão querer tudo de forma digital, mas era assim que existia essa comunicação, então, e essa viagem no tempo, né, que a gente tinha. E, seguindo dentro dessa temática dos festejos e todo esse trabalho da comissão organizadora, nós temos a canção tema dos Festejos Farroupilhas 2025, da Alma Gaudéria, o Vaquiano do Rádio, que tem a fala do próprio Darcy falando. E aqui a gente já vai entrando dentro desse clima aí do tema estadual, com a fala do próprio Darcy, que fala: Bueno, se este programa sempre foi um orgulho para este peão, hoje o que estamos gravando, maior razão tenho ainda para desejar meter minha colher
e dizer um verso, porque ele tinha essas tiradas rápidas com os versos de improviso e também o bom humor. Então ele completa. Não se assustem, que é pequeno como um coice de porco. Se não gostarem do declamador, garanto que vão gostar do cantor, que irá completar o espaço. E assim ele seguia conduzindo os programas de rádio. E um trecho da música fala justamente isso. Liga o rádio, é agora, o rodeio vai começar. A voz de Darcy Fagundes chegou para nos alegrar. O programa era um sucesso, pois mostrava a nossa gente. Grande rodeio Coringa do movimento A Vertente. E aí, os vaqueiros do rádio gravaram uma música que retrata todo esse ambiente cultural do grande rodeio Coringa. E aqui então eles traduzem mais ou menos esse sentimento do grande rodeio Coringa, que aqui está inclusive a foto, e um detalhe interessante dessa foto que são as alpargatas embaixo, que na realidade representava, né, o grande rodeio Coringa, essa fábrica de brinco que era especializado na fabricação de alpargatas. Então, um projeto cultural, A Voz do Pampa pelas ondas da Rádio Farroupilha, visa homenagear um dos seus personagens mais ilustres do tradicionalismo gaúcho, Darcy Fagundes, e o seu programa radiofônico, o Grande Rodeio Coringa. Dentro do nosso projeto cultural, a gente tem os objetivos: enaltecer a importância dos diferentes veículos de comunicação da época, como os jornais, rádios e programas televisivos, em relação à representação e à propagação do movimento tradicionalista, em seus primeiros anos de efervescência, ampliando o conhecimento sobre os meios midiáticos, os meios de mídias da época, ao qual o tradicionalismo manifestou-se ao longo dos anos. Também temos como objetivo descrever um pouco da trajetória da Rádio Farroupilha e a sua importância no cotidiano do povo gaúcho. Resgatar e valorizar em seu centenário a memória de vida do radialista e tradicionalista Darcy Fagundes. A Voz do Pampa pelas ondas da Rádio Farroupilha. Atualmente, manter viva a cultura tradicionalista em seus usos, costumes, entre outros, ainda é uma tarefa desafiadora, sendo um compromisso com a nossa identidade cultural. Estar aqui hoje, estar aqui presente, poder ouvir o termo estadual, sair de casa e vir aqui, atualmente é uma tarefa desafiadora. Até o próprio trabalho dos jurados, de estar aqui, sair de casa, vir julgar, porque eles estudam, eles sabem, eles são pessoas importantes que sabem o que eles vão julgar. Diante desse desafio, com o passar dos anos, vem a modernização desse meio de comunicações. Como o Márcio falou, vai chegar uma criança aqui, talvez, né? Vai tentar passar, não chega muito perto ali, vai tentar passar o dedo na tela, né? Até porque tem um vidrinho ali, né? Desses meios de comunicações. E as transformações relacionadas à tecnologia. Então, vem essa modernização e a sociedade teve que se adaptar diante disso. E o tradicionalismo gaúcho conseguiu e consegue caminhar lado a lado com essas atualizações. Temos toda a mídia para poder apresentar esse trabalho, né? Mantendo suas raízes e tradições, fazendo da nossa história um alicerce de grande valor.
após a criação do movimento tradicionalista em 1947, os diferentes veículos de comunicação mostravam-se saturados dos estrangeirismos da época. Foi em frente a esse impasse que os meios de comunicação passaram para um estágio de trabalho e manutenção para difundir as atividades dos ideais tradicionalistas. De forma geral, o rádio e a imprensa escrita, que a gente destaca que um ajudou o outro, tanto a divulgação de programações da rádio, no Estado foram imprescindíveis para o sucesso inicial do movimento, pois contribuíram em grande parte para a propagação e a revitalização da cultura rio-grandense. Quer fazer uma ressalva, professor? Só para citar essa questão do próprio movimento organizado de 47, então o que hoje nos traz dentro do Parque da Harmonia é justamente o surgimento de 47 do movimento, mas a mídia, a Rádio Farroupilha, já tinha uma efervescência cultural muito grande já nesse sentido de resgatar essa identidade cultural que estava sendo perdida, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, onde a cultura americana tomou conta não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo. Então, esses meios de comunicação eles se tornam ferramentas importantes da disseminação da nossa cultura, valorizando a nossa cultura regional. Então, eles realmente contribuíram em grande parte para essa propagação e revitalizaram, conseguiram fazer um resgate cultural realmente através da mídia. Isso foi muito importante, então, para todos nós. Enquanto isso, na emissora da Rádio Farroupilha, o Grande Rodeio Coringa, de fato, ele propagava, difundia esse movimento tradicionalista em seu início. E a voz cheia de interpretação de Darcy Fagundes foi a garantia de sucesso do programa, tornando-se uma grande influência da nossa identidade cultural. E aqui cabe uma observação, por exemplo, da própria figura do gaúcho, com o jovem. O próprio Darcy também passou por essa forma de se comunicar, e com esse linguajar típico da fronteira, principalmente, por grandes dificuldades, inclusive recebendo críticas no início, né, porque ele se colocava falando justamente esse linguajar meio que arrastado, nosso típico fronteiriço, né, do mate quente, leite quente, enfim. Então tudo era uma característica do próprio Darcy que ele preservou no rádio e bancou essa identidade. Então a gente que é fronteiriço e missioneiro sabe muito bem como é que é esse linguajar típico nosso de se comunicar. E o Darcy fez isso aqui em Porto Alegre, né, numa grande emissora que foi a Rádio Farroupilha, propaganda inclusive, e matando no peito aí essa identidade típica do gaúcho do interior. Então a importância dos meios de comunicação no tradicionalismo gaúcho, né, na questão do rádio, desde os tempos do rádio de pilha até as plataformas digitais, os gaúchos têm se apropriado da mídia como ferramenta de expressão, informação e construção de identidade, dispondo-se da época em 1940 dos diferentes veículos de comunicação para projetar o movimento tradicionalista gaúcho. O rádio, em suas ações, sempre foi um elo entre o campo e a cidade, sendo um dos meios mais acessíveis de comunicação no mundo, a qual sempre alcançou áreas urbanas e rurais com baixo custo. Então, realmente era através do rádio que as famílias recebiam todas essas informações do mundo externo e assim eles tinham as informações necessárias para poder tocar em suas vidas sociais, né, sempre se utilizando desse meio de comunicação tão importante que propagou não só a cultura, mas das mais variadas informações. Então a importância nos meios de comunicação no tradicionalismo gaúcho. O rádio no Rio Grande do Sul foi um dos alicerces de comunicação e na construção da identidade cultural do povo gaúcho. Isso significa que através das ondas do rádio AM pôde-se levar informações aos mais diversos locais. Além das músicas regionais, os ouvintes gaúchos tomaram conhecimento de eventos políticos, notícias de guerra, discursos governamentais e mudanças sociais. E é justamente isso que nos traz, inclusive, hoje estar comentando sobre esse tema tão importante que é o rádio e a importância da comunicação. E no interior o rádio sempre foi e ainda é a principal forma de se informar e se conectar e se entreter. Porque na realidade o rádio ele permanece ainda vivo, né? Ele permanece ainda como uma grande ferramenta, um grande instrumento de comunicação e fazendo esse elo, né, com um elo social e cultural, né? Porque a televisão ainda não havia conquistado seu espaço no cotidiano dos gaúchos e o rádio já estava lá. Assim as famílias tinham como hábito se reunir em volta dos aparelhos, assim como nós estamos aqui, era exatamente isso, porque ninguém chegava perto do rádio, né? Muito menos as crianças, Deus o livre, né?
estragar o meio de informação das famílias. E assim as famílias tinham como hábito se reunir em volta dos aparelhos do rádio para escutar seus programas favoritos. Vou dar uma observação nessa parte da questão de se reunir em volta do rádio. Como disse o Marcos, a gente teve uma dificuldade de achar um material para o projeto cultural, né? Fomos longe e estava perto. E esses dias de manhã eu disse para ele, eu tenho uma experiência dentro de casa e nem me lembrava disso. A gente tinha o costume de fazer o projeto cultural e perguntar para as pessoas, tu lembra de algum, que nem ano passado foi do Jaime, tu lembra de alguma poesia, tu lembra do Jaime? Assim foi esse ano, você lembra do pai, do vô, da mãe, reunido em volta do rádio? Ou o rádio em cima do móvel, né, em cima da mesa, em cima de algum armário para poder escutar. E eu buscando experiência, eu tinha experiência dentro de casa, porque eu acordava cedo e minha mãe já estava acordada escutando rádio, no ladinho do rádio. E por que eu trago isso? Uma questão muito importante. Além de ser um aparelho, para minha mãe foi parte da vida dela, porque ela ficou deficiente visual muito cedo. Então, e ela foi uma deficiente visual que não queria sair pra rua, não queria se desenvolver, tá, dentro da deficiência dela, então ela ficava muito dentro de casa. E o rádio, com o passar dos anos, foi o rádio a pilha, depois foi o rádio de tomada, aqueles mais ovais, né? E ela sempre ali escutando o rádio, sempre naquela posição, assim, ela não enxergava. Então as programações fizeram parte da vida dela. E ela era fã do Gugu Stride. Ela era fã do Gugu Stride, né? Tanto que ajudou a ela a sair de casa, porque ela queria ir no supermercado onde o Gugu fazia o merchandising o marketing do mercado. Eu quero ir lá ver ele, olha só, ir lá ver ele. Ela não ia ver ele, mas ela ia sentir. Eu tive que levar ela para ver o tal do Gugu no dia do mercado, fazendo propaganda, fazendo uma festa lá em questão. Então foi muito importante para ela e eu tinha essa experiência dentro de casa, né? Então é um elo, sim, social e cultural pela questão da inclusão, tá? Ela se adaptou à tecnologia, porque eu não tinha mais aquele rádio que ela sabia ligar na parede, assim, né? Sentindo as coisas e mexendo naquele barulhinho que a gente mostrou aqui no início. O celular se adaptou aos deficientes visuais, né? Com a questão do barulho, agora você está mexendo nos contatos, está mexendo no menu, e ela lá, no cebolinha dela, que ela chamava o celular de cebolinha, era um pequeno, ela conseguia conectar o rádio no celular. A gente não tinha mais o aparelho disponível para ela. Então, quando a gente ia para a praia e não tinha muitos recursos, ela sempre estava, a gente escutava o dia todo na praia aquele rádio através do celular dela. Então isso é muito importante em questão do elo social e cultural. Verdade. Então, com toda essa declaração, a gente traduz aqui a importância do rádio para os gaúchos. Primeiramente, a confiabilidade e credibilidade, porque tudo que o rádio informou, Deus o livre negar a informação. O que o rádio dizia, o locutor dizia, aquilo realmente era verdade, porque sempre passou essa confiabilidade, né, e essa credibilidade. E o rádio, então, nessa parte, o gaúcho foi muito fiel às informações que recebia. Companhia constante, e continua, porque na realidade nós temos o rádio ainda 24 horas por dia, então a hora que a gente quer ali ter alguma notícia, vai ali, sintoniza, alguma coisa que está acontecendo no mundo, só ligar o radinho a gente vai ter essas informações, então é uma companhia constante dos gaúchos. Acesso à informação, como a Paloma falou, até de acessibilidade, né? Assim como o próprio Piquete tem esses cuidados com rampa de acesso, com a recepção dos cadeirantes e a questão visual, enfim, o rádio também tem essa particularidade importante, né, que é essa questão da acessibilidade, de dar informação independente da condição do ser humano que está escutando. Então isso é muito interessante. Ponto de união e cultura, nem se fala, né? Porque se nós estamos aqui reunidos é justamente graças a essa difusão da nossa cultura através do rádio, e foi sempre um elo, uma mola propulsora de cultura. Então contribuiu diretamente para a difusão cultural nossa aqui do Rio Grande do Sul, promovendo eventos, artistas, transmitindo voz das comunidades. Essencial em momentos de crise, que nós passamos agora, podemos infelizmente vivenciar esses momentos com enchente em Porto Alegre e na região metropolitana, e quem é que estava lá dando suporte para essas pessoas que estavam isoladas? O próprio rádio.
né? O radinho servindo de elo de informação e de comunicação com as pessoas para saberem se, por exemplo, nós que somos do interior, tem essa questão do rio, se o rio está descendo, está subindo, enfim, é através do rádio que a gente vai se informar, né? Principalmente as zonas ribeirinhas tem esse contato direto com o rádio, justamente para estar sempre sabendo da previsão do tempo, da questão das enchentes, das secas, enfim, isso é muito interessante e permanece vivo no nosso dia a dia. Tradição e história, tanto é que nós estamos hoje celebrando 70 anos de um programa regional, né, que é o Grande Rodeio Coringa. Isso mostra a força, né, da nossa cultura e a força do rádio em si nessa questão da propagação da nossa cultura. E adaptação e inovação é como o Paloma falou, daqui a pouco daquele radinho ou desse rádio analógico nós conseguimos transformar ele num aparelho através do celular que hoje tem TV, tem rádio, tem todas as informações no nosso bolso. E cada um tem essa informação individual, ou seja, cada um consegue escutar o que quer, seja esporte, seja informação, né? E essas tecnologias elas se ampliaram com a presença, por exemplo, digitais de plataforma do YouTube. Eu comentava com a Paloma que recentemente aqui no parque, dia 5, né, Paloma, nós fizemos um programa de rádio regional, transmitido em cadeia com a rádio de Santa Isabel de Viamão, com a Rádio Cruzeiro do Sul de Itaqui, rádio de Maçambará, rádio de São Borja, ou seja, o interior se uniu para fazer uma transmissão aqui diretamente do Parque da Harmonia. Resultado disso, lógico, sucesso total. Deu mais de 10 mil de audiência, superando a transmissão de Esteio. O pessoal ficou encantado. E a publicação já está batendo na casa de 35 mil, Matheus. É incrível. O poder da mídia, mesmo sendo, né, de forma, vamos dizer assim, não tendo uma grande estrutura, né, que a gente fez com um aparelho celular, né, a gente conseguiu botar no ar o programa e bateu esse recorde de audiência. Tanto é que o ano que vem o interior vai se reunir de novo aqui em Porto Alegre e dar início às programações de setembro através de uma transmissão direta aqui do Parque da Harmonia. Então vejam só a importância da comunicação do rádio. Então realmente a gente tem que destacar esses números porque impressiona. Imagina se a gente tivesse um suporte, uma estrutura para fazer algo ainda maior. E quem sabe isso não aconteça no futuro. Seguindo, nós temos então a participação da Rádio Farroupilha, o marco da comunicação gaúcha, a voz do Pampa pelas ondas da Rádio Farroupilha. Ela surge em 1935. Lembrem que a gente estava comentando aqui hoje que no dia 11 de setembro foi proclamada a República Rio-Grandense. Pois então, em 35 era o ano do centenário da Revolução Farroupilha. E várias atividades com esse nome, inclusive Farroupilha, surgiram no Rio Grande do Sul e a rádio foi uma delas. Foi fundada em 24 de julho de 35 na cidade de Porto Alegre, na rua Duque de Caxias, aqui no centro. A emissora é de propriedade do general Flores da Cunha e foi administrada pelos seus primeiros anos por Arnaldo Balvi. Flores da Cunha é o mesmo general aquele que a gente estudou na Revolução de 23, ou seja, um general militar que daqui a pouco não precisa mais usar das armas, né, para justamente defender os seus ideais, mas ele vai pegar o quê? O microfone, vai transformar a rádio em um meio de comunicação e a partir disso propagar a nossa cultura. Ou seja, o militar ele deixa de lado esses ideais e vai para liderar aí uma rede que vai impulsionar e valorizar a nossa cultura regional. Destacou-se por uma forte conexão então com a cultura regional gaúcha, sendo uma emissora de identidade e resistência cultural. Vejam só, um líder de governo que daqui a pouco ele vai se inserir numa rádio comunitária defendendo as causas sociais e culturais do nosso estado. Então, entre os anos 40 e 60, a Rádio Farroupilha foi uma das emissoras mais ouvidas do estado, sendo referência em programas com auditório, radionovelas, jornalismo e músicas regionais. Em 55, a Rádio Farroupilha teve seu portfólio programa Grande Rodeio Coringa, então só seguindo numa linha de uma trajetória do rádio gaúcho. E aqui está a inauguração da emissora em 1935, com o Mário Reis, que na época era o grande cantor do Brasil, juntamente com o Carmen Miranda chegando em Porto Alegre, né, para a inauguração da Rádio Farroupilha. Aqui a gente faz uma ressalva da questão do jornal ajudar na mídia da comunicação, né, do rádio. Também trouxemos a foto da parte interna do casarão,
onde a emissora foi fundada, ali na rua do Duque de Caxias, no centro de Porto Alegre. Então, no centro, eles já tinham aquela ideia, estavam à frente de criar um galpão para que o ouvinte pudesse escutar, ter aquele imaginário do galpão, das músicas regionais, né? E também uma ressalva em relação ao general, que quando ele criou a emissora, já com a ideia de um investimento maior para o alcance do ouvinte. Então ele tentou trazer muitas tecnologias novas da época, da TD Ford, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, para poder fazer um bom investimento, uma boa inauguração, essa grande inauguração que teve essas presenças. E aqui tem um registro, então, um pouco mais detalhado, então, dessa infraestrutura toda que girava em torno dos estúdios da Rádio Farroupilha. Então, ele, lógico, conquistou com toda essa estrutura o coração dos gaúchos. Então, ela foi uma das emissoras mais ouvidas do estado. E aqui um detalhe interessante, 100 kW de potência. Trouxe muitos artistas famosos para Porto Alegre e mantinha um cast. Ou seja, são linguajares já bem atuais, nossos, mas que era naquele tempo, há 70 anos atrás, de forma analógica, para vocês verem como eles estavam realmente à frente do tempo, já com essa organização, com todo esse planejamento que a gente vê hoje na era digital, só que era de forma analógica, só para demonstrar o quanto de inteligência tinha nesses personagens por detrás do Grande Rodeio Coringa. Então, diferentes movimentos de comunicação projetaram esse movimento tradicionalista gaúcho, tornando inclusive hoje tema estadual dos festejos Farroupilhas neste ano de 2025. A programação radiofônica desempenhou um papel fundamental na preservação cultural e na propagação dos ideais tradicionalistas, enquanto o Grande Rodeio Coringa difundiu o movimento tradicionalista em seus primeiros anos, a voz cheia de interpretação do próprio Darcy Fagundes. Mas tem um pioneiro também, que é o Paixão Cortes, que exaltou a contribuição do programa para o movimento e que dava seus próprios passos. Por que o Paixão Cortes? Porque o Grande Rodeio reformulou toda a história da fotografia rio-grandense na comunicação dos temas regionais mais singelos, mais puros, dançando, cantando, apresentando as invernadas artísticas e abrindo um caminho para os grandes cantores populares, grandes intérpretes e grandes músicos. E o Paixão Cortes foi o primeiro apresentador do programa Grande Rodeio Coringa. Ao lado do amigo Darcy Fagundes, Paixão Cortes foi o primeiro apresentador do programa. Seu período no comando de atração durou pouco. Após um atrito com a direção da emissora, ele entrou em desacordo e saiu em 56, e aí o Darcy assume um microfone que dividiria inclusive depois com Dimas Costas, fazendo uma parceria com Dimas, e depois talvez o seu grande parceiro vindo lá do Quaraí, o Luiz Menezes. Então passa a ser aí o grande parceiro do Darcy Fagundes em composições e tudo mais. E aqui está a figura do Darcy, em seu programa radiofônico Grande Rodeio. Isso significa que através das ondas da Rádio Farroupilha pôde-se levar informações aos mais diversos locais. Darcy Fagundes, além de locutor, ele foi pioneiro da propagação dessas informações, tornando o rádio um canal informal de educação e preservação cultural. Então, há exatos 70 anos, o Grande Rodeio Coringa foi o primeiro programa de auditório do Rádio Gaúcho dedicado à música e aos temas tradicionalistas. Estreava na Rádio Farroupilha no dia 1º de maio de 55, ele tinha 1 hora de duração, e através das ondas de comunicação AM, a Rádio Farroupilha trouxe para a sociedade o primeiro grande programa de auditório tradicionalista com papel fundamental na divulgação e consolidação regional. E aqui alguns dados importantes do programa, que estreou dia 1º de maio de 55 na Rádio Farroupilha, das 21 às 22 horas, diretor Otávio Augusto Vanpré, com parceria de Paixão Cortes. O nome Coringa se inspirado na marca patrocinadora da fábrica de Brim. Também em 56 o Paixão Cortes deixa o programa e o Darcy assume juntamente com Dimas Costas e depois o Luiz Menezes. Em 70 muda de nome para o Grande Rodeio Farroupilha, tendo encerrado então essas suas atividades nos anos 70. E aqui uma imagem ali da propaganda do Grande Rodeio Coringa. Ao longo dos anos em que foi ao ar, o programa radiofônico foi essencial para o desenvolvimento. O Grande Rodeio Coringa era um verdadeiro espetáculo radiofônico ao vivo, com formato variado e vibrante, recriando no estúdio um ambiente de um galpão de estância ou de um rodeio tradicionalista com música, poesia, humor e interação ao público. Aqui é aquela ressalva que eu disse, eles conseguiram ali no centro de Porto Alegre, dentro de um casarão, recriar aquela estrutura de galpão,
como a gente está aqui hoje, né? Uma estrutura de galpão, trazendo música, poesia, trova, tudo que ele podia, junto com o Paixão Cortes e logo com seus parceiros, né? Para o ouvinte poder escutar. Ele dividia essa programação em blocos e invernadas. Então, tu sabia o que era uma invernada de música, uma invernada de trova, uma invernada de poesia, e sempre à frente do seu tempo, que não era só o Darcy Fagundes, mas toda uma emissora atrás trabalhando para poder levar isso a todo o povo gaúcho. Exato, e realmente, como a Paloma falou, ele transformava esse ambiente rústico, típico campesino, né, e transportava isso para dentro dos lares dos gaúchos. Então ele realmente fazia essa viagem no tempo, fazendo com que as pessoas usassem o imaginário, porque na realidade essa imagem que está aqui na fotografia, os gaúchos não tinham, eles só ouviam. Então eles realmente imaginavam esse galpão, e na realidade existia o galpão, né? Existia justamente para poder criar esse ambiente para que os artistas ficassem à vontade e transmitissem o melhor da sua cultura. E lógico, isso deu resultado. O resultado foi que o sucesso da audiência e o surgimento de grandes talentos regionais, como o lançamento de vozes como Teixeirinha, Gaúcho da Fronteira, os Serranos, Gildo de Freitas, Albino Manique, Antoninho Duarte e muitos outros que foram convidados a participar desse palco, desse programa, e a partir disso se propagaram como grandes artistas, né? O próprio Teixeirinha, nem se fala, Gildo de Freitas, e o Gaúcho da Fronteira, que é só um retrato desses personagens ilustres da nossa música regional, a música galponeira, que ganhou destaque através do Grande Rodeio Coringa. E faço mais uma ressalva sobre a questão do interior capital, porque ele, independente de serem, porque aqui eram ilustres desconhecidos mostrando a sua arte lá no seu início de carreira, e isso ele fez com o pessoal do interior também, independente de ser homens ou mulheres, jovens, crianças, jovens ou adultos, não importava. Ele, sabendo que havia um talento, fazia-se a caravana do interior, vinha para Porto Alegre para poder apresentar, e ele dava espaço para todos. Então era um processo democrático justamente de valorização dos nossos talentos do Rio Grande do Sul, não somente da capital. Então ele teve todo esse cuidado, né, com essa propagação, por isso que teve tanto sucesso essa propagação da nossa cultura. Então aqui a vida é obra do gaúcho vaquiano do rádio, que foi assim que ele se definiu depois, logo após a saída do Paixão Cortes, ele começou a se denominar como vaquiano do rádio. Nascido em Uruguaiana em 15 de setembro de 24, e aqui uma observação, porque vocês sabem que o Darcy Fagundes, o sobrenome Fagundes sempre foi linkado ao Alegrete, né, com a família Fagundes, mas nesse caso aqui ele tem a sua data, o seu registro de nascimento em Uruguaiana, típico do nosso interior, né? A gente comentava, por exemplo, do nascimento do Oswaldo Aranha, que nasceu também no Alegrete, mas a família dele, toda a estrutura familiar dele estava residindo em Itaqui, só que a mãe já tinha perdido alguns filhos, e pela essa questão de saúde, ela foi ganhar o Oswaldo Aranha na cidade de Alegrete. Isso era comum, então nós vamos ter vários nomes assim que nasceram em outras cidades, justamente por essa questão de saúde pública. E o Darcy é isso, eles já moravam no Induí, lá no Alegrete, mas teve a data de nascimento, o registro em Uruguaiana. Filho de Euclides Fagundes e Florentina Fagundes, foi ator, radialista, cantor, declamador, poeta. Em 55, locutor comercial da Rádio Farroupilha, entre outras tarefas, interpretava o personagem Peão Amigo. Foi assim que ele foi participar primeiramente com o Paixão Cortes e foi chamado pelo Paixão de Peão Amigo. Depois ele passa a ser o vaqueiro do rádio. Foi convidado para trabalhar como assistente do Paixão, e de 55 a 70 com o programa Grande Rodeio em Coringa. Também trabalhou na Rádio Gaúcha, na TVE, entre outras emissoras aí que ele fez sucesso. Aqui a gente traz um pouco mais também da carreira dele, da vida dele, vida e obra do gaúcho vaquiano do rádio. Com o surgimento da televisão, houve uma mudança no cenário da comunicação, que na época especialmente impactou profundamente os programas de rádio, trazendo a concorrência da televisão com outros meios. Podemos então destacar a trajetória do Darcy também como ator, nas filmografias Na Trilha da Justiça, Pobre João, A Morte Não Marca Tempo, O Negrinho do Pastoreiro e Para Pedro. Então a gente vê essa adaptação do Darcy também com outros meios de comunicação. Darcy Fagundes, ele também teve participação na TV, inicialmente na TV Piratini,
Quando inauguraram a TV Piratini em 20 de dezembro de 1959, Darcy Fagundes, juntamente com seu parceiro lá da rádio, Luiz Menezes, escreveram e apresentaram o programa Querência, primeiro programa gauchesco da televisão do Rio Grande do Sul. A emissora transmitia a partir do Morro da Santa Teresa, daqui de Porto Alegre, e contava com equipamentos modernos para a época. Então vocês veem que dois parceiros lá da rádio também estavam se adaptando com a modernidade. Podemos compreender que Darcy Fagundes marcou a história da comunicação gaúcha e de como a nossa cultura foi lançada à grande mídia, contribuindo para a popularização e valorização dos aspectos regionais e identidades do povo gaúcho. Mesmo com a modernização, ele nunca mudou essa característica dele, a personalidade dele. Como locutor, foi o pioneiro da propagação dessas informações, tornando o rádio como um canal informal de preservação, fazendo que o movimento nacionalista pudesse existir. Sendo um profissional da comunicação, consagrou a temática do regionalismo gaúcho e na história da rádio e da televisão, criando em seu legado uma memória coletiva, onde a sua voz foi multiplicada em muitos lares gaúchos, tanto na rádio como na TV, né? Transformando a casa do ouvinte em uma temática de invernadas. Como eu falei, o programa dele da rádio era separado por invernadas de músicas, de trovas, de poesia, de arte regional trazidas do seu programa. Para os gaúchos, as rádios sempre foi mais que um meio de comunicação. Ele carrega na história uma saga de inovação e adaptação, pois desde as suas origens até a era digital, o rádio gaúcho moldou a cultura e a sociedade rio-grandense, sendo uma fonte vital de entretenimento, mostrando sua capacidade de adaptação diante das mudanças tecnológicas e culturais. E mesmo com a chegada das redes sociais e de toda a tecnologia, o rádio continua firme, desempenhando um papel forte entre o campo e a cidade. E juntamente com o talento de Darcy e de sua paixão ao tradicionalismo, fortaleceu essa identidade da comunidade gaúcha, abraçando e acolhendo os mais longes através das ondas do aparelho e resgatando esse legado. É valorizar esse capítulo da história que deixou uma importante parcela de contribuição para a cultura gaúcha. E aqui a gente traz vários retratos, recortes de jornais, como a Paloma falou também, porque os jornais também tinham esse papel importante de fomento e sempre auxiliando também as rádios. E através então do grande rodeio Coringa, transformou a Casa do Ouvinte em uma temática de invernadas, músicas nativistas, trovas e artes regionais, trazidas ao seu programa, que exaltava a cultura e suas raízes. Então, o Darcy também foi um grande folclorista, assim como o próprio Paixão Cortes. O folclore gaúcho, com suas raízes na cultura dos pampas, abrange lendas como o Negrinho do Pastoreiro, a Salamanca do Geral e o Boitatá. Por que a gente vem destacando essa questão do folclorista? Justamente pela falta do uso da palavra folclore, porque é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós se tornamos o Galdério da Saúde em uma grande entidade que justamente valoriza o folclore gaúcho, né, no momento que está apresentando esses temas, seguindo os temas temáticos. E aí tem essas questões do linguajar, né, desse vocabulário próprio, incluindo os temas como bagual, buchincho, uma forte tradição em artesanato com cor de lã e palha, além da música e festejos tradicionalistas como entreveiro cultural. E essas expressões, esse dialeto, é lógico que a gente pode ampliar, porque na realidade esses dialetos eles são de cada região. Aquilo que para nós lá na fronteira representa tem uma representatividade, de repente lá nas Missões tem uma outra, na Serra tem outra, no litoral tem outra. Então a gente trouxe aqui alguns exemplos de algumas expressões nesse sentido, que foi o que o Darcy tinha como característica, né, esse linguajar típico da fronteira. E fazendo essa conexão com o passado e com o presente, porque na realidade a gente está falando lá do sistema analógico, vindo para a tecnologia, voltando para o passado. Hoje, quais seriam as emissoras e quem seriam esses Darcy e qual seria a atualidade, qual programa será que seria o mais identificado com um grande rodeio Coringa? Bom, fazendo essa conexão, hoje a gente vê uma série de programas, inclusive a foto da Darcy no centro, porque ele é um elo irradiador aqui de vários programas, como o próprio Galpão Crioulo, programas de podcast, programas no YouTube, enfim, se não fosse botar o layout de todos os programas regionais, faltaria espaço aqui para a gente
divulgar. Então esse é o legado do Darcy Fagundes. E aqui pertinho de nós tem em Viamão esse rapaz que tem um trabalho na Santa Isabel, que é o alemão do Itaqui, que tem justamente essa cultura, traz esse legado do Darcy Fagundes. Então o alemão tem todo aqui, se a gente chamar ele de Gilvan Pacheco Correia, poucas pessoas vão conhecer. Então aqui tem todo o histórico que a gente está entregando para os jurados. Então, só para não se alongar, eu acho que eu vou preferir chamá-lo ele aqui, né? Para ele dar a sua palavra. Alemão, seja bem-vindo ao nosso projeto cultural aqui nos Galdérios da Saúde. Obrigado, meu irmão. Estamos juntos. Passo o microfone para ti dar uma saudação para esse povo, para a gente justamente ilustrar esse ambiente do passado com o presente e da importância do Darcy, da Rádio Farroupilha, esses programas regionais para a nossa cultura. Boas noites, gaúchos, gaúchas, peões, prendas, chirus e chinocas. Uma satisfação, agradeço o Márcio, agradeço a patronagem do Piquete Galdérios da Saúde por esse convite. Não poderia deixar de participar, para nós é uma alegria, uma satisfação. Eu que fui criado no lombo do cavalo, peão de estância, na estância da Olaria, lá no meu Itaqui Grande, nosso Itaqui, né, Márcio? A Paola. Então a gente veio para a cidade, se arrecondemos a Viamão, formei minha família, tenho meus filhos, minha esposa está aí, um dos meus filhos está aí, os outros não apareceram, mas por causa do trabalho. E eu sempre gostei do rádio, assim, escutava, rodeio Coringa quando era guri, acompanhei muito Darcy Fagundes no rodeio Coringa, de noite. E depois que me aperfeiçoei no rádio, estou aí agora de locutor, fazendo umas tertúlias de vez em quando, já fizemos a semana com o Seneu Salcedo, no Piquete Chama Nativa, estava lotado, veio meu conterrâneo lá em Itaqui, fez 40 anos de aniversário, dia 7 agora, só na Rádio Cruzeiro, né, mas se não me falha a memória, 40 anos pela mesma rádio, e ali foi feita uma festa onde tinha oportunidade de fazermos junto, Rádio Santa Isabel de Viamão e Rádio Cruzeiro do Itaqui. Uma programação com vários gaúchos, grandes gaiteiros, e já também aproveitando já, sem demais delongas, domingo agora estaremos com mais uma tertúlia, Alemão do Itaqui, a Rádio Santa Isabel, Celso Broda e a TV Viamão com a Janaína Broda no Piquete Chama Nativa. Faço o convite para essa gauchada que está por aqui, se quiser molhar a perna lá, vai ter um almoço, não vou passar o cardápio porque eu não sei qual é ainda, mas depois o Márcio vai falar. Então está convidado aí domingo a partir das 11 às 15, essa tertúlia macanuda já com muitos artistas. E falando em artista, eu trouxe 2 artistas hoje, convidados meus. Depois eu pedi a patronagem também se liberar. Eles vão dar uma guitarreada aí, que é o Delcio Dornelles, missioneiro, e o Celso Calista, 2 missioneiros. Um de São Luís Gonzaga e o outro de Santiago, está ali do Itupa, dali. Então, quero depois aí essa patronagem do Piquete liberar, eles vão dar uma guitarreada aí para essa gauchada que está mateando aí conosco agora. Bom, Márcio, o que eu tinha que falar é isso aí, e agradeço a presença de todos aí, muito obrigado pelo teu convite. Me falta palavras, né, porque é a primeira vez que estou assim na frente do palco para receber um prêmio. Um abraço, meu parceiro. Tá bom, uma salva de palmas para o Alemão. A gente fez questão de trazer o Alemão justamente para representar essa identidade gaúcha, esse linguajar típico nosso, fronteiriço, enfim, que identifica, né, o homem do campo com o da cidade. Então, Alemão, te agradeço mais uma vez pela parceria, tá, meu irmão? Sempre as horas, isto. E aí, é muito importante a gente ter isso, porque o Alemão também está 20 anos no rádio, né, propagando a nossa cultura gaúcha, então, no sentido de valorizar, né, José e Ricardo, essa participação. E ele está pertinho de vocês ali, viu? Ele envia a mão. Tá, Alemão? Obrigado mais uma vez de coração. Então, seguindo, depois dessa singela homenagem ao Alemão, essa participação do Alemão, acho que traduz todo esse sentimento nosso, né, da importância do rádio e tudo mais. Mas temos que finalizar o projeto, né, meu amigo Matheus? Mas para finalizar, nós temos que falar sobre as nossas ações de inclusão social,
que é muito importante. Não adianta nós vir aqui falar sobre cultura, sobre a importância do rádio e não falar das nossas ações. E aqui as atividades culturais são cruciais para o desenvolvimento integral das crianças, pois estimulam a criatividade e o pensamento crítico, a expressão de emoções, a empatia, o autoconhecimento e o senso de cidadania. Eles proporcionam uma base robusta de experiência que se contribui para o desempenho escolar e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, além de ensinarem a valorizar a diversidade e a construir uma identidade cultural própria. Depois de toda essa fala bonita, vamos para a prática. E a prática está aqui, que são as ações de inclusões do Piquete Galdério da Saúde, por exemplo, com essa imagem que inclusive nós estávamos participando juntamente com a patronagem, né, Paloma, de receber a escola Lisério Alves do Belém Novo. Isso faz parte do projeto da Ciranda Cultural. Essas atividades continuam com o Piquete realizando essas atividades. Tem uma outra imagem aqui que é muito interessante, que é do ano passado, a Escola Municipal São Jorge de Viamão, e qual a gente trouxe aqui, não a foto, mas eles tocando. Ou seja, pararam o Parque da Harmonia, né, para essa atividade social, juntamente com os Galdérios da Saúde. Isso só a título de comprovar realmente que o piquete é um piquete ativo, atuante. E essa ligação da patronagem, os simpatizantes do Piquete Galdério da Saúde com essas crianças. Vocês imaginem a emoção dessas crianças no Parque da Harmonia fazendo essa participação em frente ao piquete. E aí, o que a gente pode dizer é parabéns à patronagem Galdério da Saúde. Só que não acabou aí. E aí usa as palavras da patroa. Não teve como conter as lágrimas. Vento Negro, sendo cantado pelo coral Só Voz. Presente de aniversário. A patroa recentemente estava de aniversário, ontem, né, Ricardo? Então, parabéns no nosso nome, né, Paloma? E ela diz ali, só gratidão, acampamento Farroupilha também é cultura. E é lógico que tinha que ter o vídeo também, né? Acredito que isso seja muito mais que inclusão, né? Ele vai além, isso é humano. Então, o Piquete Galdério da Saúde, ele vai de crianças, jovens, adultos, idosos, ele contempla todas as idades, né, Alemão? Isso que faz a gente se sentir em casa no Piquete Galdério da Saúde. O Alemão teve com a sua família aqui, por isso a gente fez o convite, Alemão, que tu presenciou essa realidade dessa patronagem tão humana, tão carinhosa, tão acolhedora. Eles fazem parte também do segmento da saúde, fazem parte do CIPA, então é uma luta constante, né, por melhoria, por qualidade de vida, e isso que vocês fazem aqui é apenas uma extensão do trabalho que vocês fazem. Então, na realidade, parabéns de todo esse projeto. Construir esse projeto foi muito fácil, porque a gente colocou o coração, a nossa parte humana, para traduzir todo o trabalho que vocês têm, todo esse carinho.
E para nós também foi uma grande satisfação, e fica aqui um registro de agradecimento pelo acolhimento que vocês também nos deram, né, o ano passado, de forma carinhosa, nos recebendo e recebendo também os nossos amigos, como o Alemão do Itaqui, e também os nossos amigos do Amparo Santa Cruz, os nossos velhinhos, as nossas crianças, porque vocês, mesmo tendo atividades sociais e culturais, vocês não deixaram de nos amparar como visitantes e como amigos. Então, finalizando a nossa apresentação, eu trago aqui uma imagem que ficou gravada para nós, e está gravada na nossa memória, como atividades culturais para os idosos, porque melhora a saúde mental e cognitiva, prevenindo doenças como demência e depressão. E tá difícil. E aumenta a qualidade de vida ao estimular o cérebro, a memória e a concentração. Porque é o que a gente quer que eles vivam, a gente quer que eles realmente participem disso ativamente. E aqui contempla tudo. Eles também promovem a integração social, combatendo a solidão e contribuem para o bem-estar emocional, gerando a felicidade e o afeto positivo. E aqui, essa imagem traduz tudo. Do tempo? Difícil de falar, nenhum dos dois quer falar, porque vão começar a chorar aqui na frente, porque nós acompanhamos o asilo, o Amparo Santa Cruz já faz 3 anos. Para nós, eles são nossas crianças da melhor idade, né? E quando alguém abre a porta para nós, para a gente poder trazer eles, e a gente chega no Amparo e diz: olha, vai ter um piquete para receber vocês, vamos fazer um lanche, vamos fazer um baile. Eles querem vir, e a gente tenta dividir, porque são muitos, né? Infelizmente, esses amparos têm uma grande quantidade de idosos da melhor idade, pela questão financeira, pela questão da saúde, pela questão da solidão, né? E a gente faz esse acompanhamento. Então, quando tem um piquete que recebe eles, para nós é maravilhoso chegar lá e dizer que vamos conseguir trazer eles para a Harmonia. E eles fazem sempre parte do nosso projeto, porque a gente pergunta: vocês lembram do Jaime Caetano Brau? Vocês lembram do Darcy? Vocês lembram desse rádio? E quando levamos eles para a ciranda cultural esse ano, eles aplaudiram a apresentação do pessoal, né? A menina que apresenta ali, agora me fugiu o nome, ela tem uma delicadeza para explicar, né? Claro, ela estuda, ela vai ficar uns 20 dias repetindo o próprio jurado. Eu já escutei a base do projeto, a gente já sabe. Mas para eles é uma novidade, é um carinho. A ciranda cultural e os piquetes abrindo porta para a melhor idade, para os jovens pequenos e os adultos, é de grande importância. Porque a gente nunca sabe o que a pessoa está passando naquele momento, né? E para eles escutarem uma música, escutarem uma história que eles já vivenciaram, é muito importante. Eles vão carregar até aquele pouquinho do final da vida que eles ainda têm, né? Sair pra rua, que nem minha mãe não saía pra rua. É o problema da fumaça, né? A lenha tá muito forte. Bom, finalizando então, o talento do Darcy e de sua paixão ao tradicionalismo fortaleceu a identidade da comunidade gaúcha, resgatar esse legado e valorizar esse capítulo da nossa história que deixou uma importante parcela de contribuição para a cultura gaúcha, que podemos hoje, na atualidade, com a popularidade e valorização da nossa cultura, justificar a importância do seu legado. E é o que nós estamos fazendo aqui, porque onde há um gaúcho, há uma sintonia com a sua terra. O projeto Piquete Galdério da Saúde buscou um diálogo com diferentes públicos, valorizando as memórias, identidades, trajetórias que merecem serem contadas. Muito obrigado. Josi, finalizando isso, usando da palavra, Ricardo, meu amigo, fiquem à vontade. Boa noite a todos. Agora fica meio difícil falar, né? A gente se emociona muito porque é um projeto cultural. A gente tem que te apresentar, Matheus, um trabalho, mas o nosso trabalho do dia a dia é esse. Os Galdérios da Saúde, nós ficamos à frente a uma escola que é a São Jorge, onde a gente acolhe as crianças
menos favorecidas, infelizmente, na face dessa terra, como eu digo, que as crianças não merecem sofrer. Mas a gente tem uma cozinha solidária e todas as quintas-feiras onde a gente oferece os alimentos, né, a essas crianças. Também estamos adaptando os projetos para as crianças ter aula extra fora da escola, porque a gente não quer criança na rua, a gente quer criança dentro da escola, dentro do galpão, cultuando a nossa cultura, mas não só a cultura, mas tirando essas crianças da rua. E também nós vamos ter o nosso projeto da melhor idade, né, Paloma? Porque isso é importante não só para eles, mas quanto para nós, eles que nos fazem bem. Eles acham que é a gente que faz, mas é o contrário, porque a gente a gente está aqui para fazer a diferença na vida de alguém. Esse galpão representa isso, é receber todas as pessoas da maneira que elas são, da melhor maneira possível. Esse final de semana nós recebemos cadeirantes, nós recebemos pessoas com cachorro, né? E a pessoa queria entrar, mas ela estava com o cachorrinho dela. Não, a senhora vai se sentar, a senhora vai ser acolhida, a senhora vai ser bem atendida. E eles ficaram tão felizes, eu me senti mais feliz. Eu me senti, Mateus, importante por receber aquela pessoa e ela se sentir acolhida dentro deste galpão. Essa é a diferença dessa entidade e tomara que cresça muito mais. E muito obrigada, Paloma e Márcio. Vocês, isso, é emoção. Não adianta tu ter um castelo e se tu não tem a vida de verdade. Esse é o espírito do nosso galpão, a emoção. Muito obrigada. Então, gente, depois de tantas palavras que a gente escutou aqui, que eu quero dizer, muito emocionado com a presença de todos vocês, e dizer que nesse dia que nós recebemos o pessoal, eu disse uma coisa que é a realidade. Eu apertei 30 mãos, 30 abraços, e todos eles foram sinceros. Que hoje em dia as pessoas apertam a tua mão e não sabem quem está pensando na tua pessoa. E essas pessoas que nós amparamos aqui, todas elas e as crianças também. E como nosso conterrâneo de Viamão já está convidado para ir lá no nosso galpão. Esse galpão vai sair daqui e vai para trás dessa pracinha, onde a gente vai acolher essas crianças. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado pela apresentação que vocês fizeram. Gostamos muito e graças a Deus, o ano que vem estamos aqui de novo fazendo outro projeto. Finalizamos então. Mateus, obrigado pela tua contribuição, pelo teu trabalho. Leve isso à comissão, isso é muito importante para nós, fazer esse resgate desses nomes, dessas personalidades, dessas histórias. E nós estamos aqui dando a nossa parcela de contribuição e naquilo que precisar, a gente vai estar sempre auxiliando a nossa cultura e o trabalho de vocês. Muito obrigado pela presença e a presença de todos vocês, membros da patronagem. E também amigos, simpatizantes que estão conosco nessa noite de hoje. Só para finalizar, convido a patronagem, também homenageada nessa noite de hoje, para nós fazer um registro, juntamente com o nosso amigo alemão, para a gente fazer um registro oficial, Mateus também, tá? Para a gente registrar esse momento, essa